O Pedro pede algo, tu dizes não. Ele explica por que razão é tão importante para ele. Com bons argumentos, uma ótima lógica, com aqueles olhos que me fazem partir o coração. E começas a pensar, mas ele tem razão. Se fosse eu também ia querer. Estarei a ser demasiado inflexível? E ficas ali, baralhada, a sentir que o correto será manter o não, mas não consegues explicar exatamente porquê. E dizer simples seria mais fácil para os dois. Se já disseste não ao teu filho e ficaste a sentir que eras tu que estavas a errar, assiste este episódio até ao fim. Eu sou a Sandra Caracol e este é o Descomplica, respostas simples para desafios reais da parentalidade. A Isilda mandou uma mensagem que ficou aqui a ressoar, porque eu já passei perto disso. Sandra, quando o meu filho pede algo, explica exatamente por que razão é tão importante para ele. E quando eu digo não, ele implora e chora. Quando explica muito, dá a entender que eu devia aceitar e fico baralhada. Mas sinto na minha intuição que não devo ceder. Pois fico com pena, coloco no lugar dele e penso, se fosse eu. Antes deixava e arrependia-me, pois porque o horário não era cumprido. Isilda, o que está a descrever não é fraqueza, é uma mãe com empatia a funcionar exatamente como foi programada para funcionar. O problema não é sentir isso. O problema é não ter ainda uma forma de agir quando o sente. E eu sei bem que lugar é esse. Porque a minha Joana tinha um temperamento muito parecido, daqueles assim, argumentativa, persistente, com uma lógica que muitas vezes eu não conseguia refutar. E havia momentos em que eu não cedia porque tinha razão, mas porque já estava cansada e exausta. Porque era mais fácil. Porque aquela voz dela a explicar tudo com tanto detalhe fazia-me sentir que talvez eu é que estivesse errada. Foi só quando comecei a ver esses momentos de outra forma que as coisas mudaram. E é isso que eu quero partilhar hoje. Há duas coisas a acontecerem em simultâneo nesse momento e raramente as conseguimos separar. A primeira é empatia, que é uma qualidade linda e essencial, mas quando ativada num momento de pressão, pode trabalhar contra nós. Quando nos colocamos no lugar dos nossos filhos e pensamos se fosse eu também ia querer, estamos a usar a nossa perspectiva de adulto para avaliar o pedido deles. Mas nós já temos noção das consequências que eles ainda não têm, e é exatamente aí o que o se fosse eu nos prega uma partida, porque não estamos a ver a situação pelos olhos deles, estamos a vê-la pelos nossos, com tudo o que já vivemos e que eles ainda não. A segunda coisa é a dúvida que se instala quando eles argumentam bem. E há crianças com uma capacidade de argumentação impressionante, que mostram um raciocínio incrível, que apelam à emoção, que encontram sempre um ângulo novo. E isso pode ser genuinamente desconcertante para muitas mães e pais. Era para mim. Não tanto porque não saibamos o que é melhor, mas porque quando eles explicam com tanta lógica, tanta emoção, começamos a questionar se a nossa decisão é mesmo a melhor. E quanto mais eles insistem, mais aquela voz interior pergunta: e se eu estiver a ser injusta? Mas há uma diferença fundamental entre ouvir e ceder. Podemos ouvir completamente, validar o que a criança sente, perceber o que ela quer e, mesmo assim, manter ou não. Não porque somos inflexíveis, mas porque temos uma perspectiva que ela ainda não tem. A nossa intuição, ou a intuição que a Isilda descreve, aquele sinto que não deve ceder, não é teimosia, é exatamente isso, perspectiva. E aprender a confiar na nossa intuição, mesmo quando eles argumentam bem, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer pelos nossos filhos. Como lidar então com isto? Se para ouvir, ceder. Quando ele começa a argumentar, ouve até ao fim, de verdade, sem interromper, sem estar mentalmente a preparar a resposta. Isto por si só já muda um pouco a dinâmica, porque ele sente-se ouvido. E uma criança que se sente ouvida tende a resistir menos. Mas ouvir não significa que a decisão muda. Depois de ele terminar, podes dizer algo como: percebi o que sentes e porque é que isso é tão importante para ti. A minha resposta continua a ser não, porque... e explicas o porquê. É uma frase simples, mas faz duas coisas ao mesmo tempo. Valida o que ele está a sentir e mantém a tua posição. E se ele continuar a insistir, mas porquê? Estas crianças geralmente fazem. Não precisas de entrar num novo ciclo de explicações. Dizes simplesmente: já expliquei o meu porquê e a minha resposta não vai mudar. Percebo que não gostes e é um direito teu. E depois terminas a conversa, sais dali se for preciso. Não com rapidez, mas com firmeza. Manter a decisão com calma e em si uma forma de respeito, porque mostra à criança que as palavras têm peso e que as decisões não se negociam indefinidamente. 2. Confia na tua intuição antes de procurar o argumento perfeito.
Uma das armadilhas em que caímos quando o nosso filho argumenta bem é tentar encontrar um argumento melhor do que o dele. E quando não conseguimos, começamos a interpretar isso como sinal de que talvez ele tenha razão. E eu senti-o imensas vezes. Mas a lógica de um adulto e a lógica de uma criança não precisam de entrar em competição. Tu não tens de ganhar o debate. Tens de manter a decisão que sabes ser certa, mesmo que ele não aceite agora. E há algo muito importante neste agora, porque o que ele está a aprender neste momento não é que perdeu a discussão, é que a insistência não muda a tua resposta. E quando isso fica claro, com o tempo, a resistência começa a diminuir, ao contrário do que acontece quando cedemos. 3. Reconhece o padrão antes de entrar nele. Isilda descreve algo muito honesto. Antes cedia, e depois arrependia-se, porque aquilo que tinham combinado não era cumprido. E este arrependimento é uma informação super valiosa. É o teu sistema a dizer que a decisão não estava alinhada com aquilo que sabes que é melhor. Quando reconheces esse padrão, começas a conseguir identificá-lo antes de ceder e não depois. E essa diferença de segundos é aquele momento em que pensas, estou aqui outra vez, é onde a mudança acontece. E aqui há algo que ajuda muito na prática. Ensaiar antecipadamente o que dizer. Quando o nosso cérebro já tem uma resposta preparada, não precisa de construir naquele momento em que estamos sob pressão. Podemos praticar para nós mesmas, ou em voz alta ou baixa, frases simples como percebi o que sentes e a minha resposta continua a ser não. Ou já te expliquei o meu porquê e não vai mudar. Parece artificial dizer isto fora do contexto, mas é exatamente assim que o nosso cérebro consolida novos padrões de resposta, repetindo antes de precisar. 4. Sai da posição de juiz e entra na posição de guia. Quando nos sentimos obrigados a justificar cada não que dizemos, estamos a posicionar-nos como se estivéssemos a ser julgadas e os nossos filhos como se fossem ele ter a palavra final. E esta inversão de papéis é subtil, mas poderosa. Um guia não precisa de ganhar debate. Decide com base no que sabe, explica o que pode e mantém a direção, mesmo quando a criança resiste. É exatamente isso que a Isilda já está a fazer quando segue a sua intuição. Só lhe falta confiar plenamente nela. Dizer não a um filho que argumenta bem é mesmo muito difícil. Não por sermos fracas, mas porque nos importamos. E quando nos importamos muito, é fácil confundir empatia com culpa. O que sentes quando resistes não é teimosia, é simplesmente o que sabes, acumulado ao longo de anos de te importares com o teu filho. E aprender a confiar nisso, mesmo quando ele tem um bom argumento que não consegues refutar, é uma das coisas mais importantes que podes fazer por ele. Se também te reconheces neste padrão que a Isilda tão bem descreveu, se é algo recorrente em tua casa e queres perceber de onde é que vem e que está mesmo a alimentá-lo, a sessão X foi criada exatamente para isso. É uma sessão gratuita, 60 a 75 minutos, onde trabalhamos juntas para identificar o que está a bloquear a tua relação com o teu filho. Encontras o link na descrição. E deixa-me nos comentários. Já viveste esse momento? Disseste não e depois ficaste a duvidar de ti própria? Como é que reagiste? Adoro saber, leio e respondo a tudo. Se este episódio fez sentido para ti, deixa o teu gosto. É um pequeno e rápido gesto para ti, mas faz uma diferença enorme para que chegue a mais mães que precisam de ouvir. E se ainda não subscreveste o canal, faz isso agora para não perderes os próximos episódios. Eu sou a Sandra Caracol e espero por ti na próxima sexta-feira para mais um Descomplica, porque tudo fica mais leve quando percebemos que manter o não é abandonar os nossos filhos, é guiá-lo.